E hoje iremos falar sobre os mamíferos monogástricos. Bem, eles são basicamente os organismos com o estômago simples e de câmara única em seu sistema digestivo. Existem muitos organismos desse tipo, tais como todos os carnívoros e onívoros. Como exemplo, os ratos e os porcos são monogástricos onívoros, enquanto cães e gatos são monogástricos carnívoros, e o cavalo é um monogástrico herbívoro. A exemplo disso, temos alguns exemplos de mamíferos monogástricos, tais como o cavalo, o macaco, o urso, o porco, o tigre e a onça. Agora falando mais sobre o sistema digestivo. Nos monogástricos, as exigências nutricionais elas são mais específicas. Exemplo, aminoácidos ao invés de proteína. O monogástrico ele tem menor capacidade de armazenar alimentos no organismo. O alimento passa rapidamente no intestino. No monogástrico, o processo de digestão é enzimático. Monogástrico não tem capacidade de aproveitar células ou alimentos complexos. Tem a capacidade limitada para sintetizar proteínas e vitaminas. Estômago. Digestão gástrica. Funções: reservatório para a liberação controlada do alimento digerido para o intestino delgado, mistura de alimentos, digestão mecânica de alimentos, digestão hidrolítica por ácido e enzimas, degradação principalmente de proteínas, matar bactérias, produção do fator intrínseco necessário para a absorção da vitamina B12, absorção e produção hormonal. Agora sobre o estômago monogástrico, ele apresenta face parietal, diafragma, face visceral, cavidade abdominal, curva menor, curva maior, extremidade esquerda e extremidade direita. Estômago monogástrico, visão externa, cárdia, próxima do esôfago e continua com o fundo. O fundo é adjacente ao corpo, que é a maior porção média. Corpo se estende do fundo para o antro pilórico. O antro pilórico ele parte com constrição do estômago que se junta ao duodeno via piloro. Dando sequência ao trabalho, irei falar sobre nutrição de monogástrico. Então, irei falar um pouco sobre minerais. Minerais podem ser divididos em dois: macrominerais, que são macromoléculas, ou seja, moléculas maiores, que tem como exemplo cálcio, fósforo, sódio, cloro, enxofre, magnésio, e microminerais, que são partículas menores, como ferro, manganês, zinco, selênio, iodo e cobalto. Os minerais são componentes dos ossos, fazem parte do balanço eletrolítico celular, participação em enzimas e atuam na troca de energia entre substâncias celulares. A falta desses minerais pode acarretar em diversos problemas. Podemos citar como exemplo a paraqueratose em suínos, que é causada pela deficiência de zinco e em alguns casos pelo excesso de cálcio. Geralmente ocorrem em leitões e podem levar até a morte. Outro bom exemplo é a anemia. A anemia é a deficiência no ferro, que no caso é o mineral responsável pela formação de hemoglobinas, e essa deficiência é comum em leitões ao nascer, em função da insuficiente capacidade de transferência da placenta. Dando continuidade, outra doença pode ser a osteoporose em suíno, que pode ser causada pela deficiência de proteína, deficiência de vitamina, deficiência de cobre e de zinco. Essa então é uma alteração metabólica óssea que compromete qualquer espécie de animais, inclusive a espécie humana. Outro bom exemplo de nutrição de monogástrico são as vitaminas, que são substâncias orgânicas presentes em pequenas quantidades nos alimentos naturais, essenciais para o metabolismo normal e cuja carência na dieta pode causar doenças. As vitaminas podem ser divididas em duas: lipossolúveis, quando a absorção é feita pela gordura, podendo acumular-se no organismo. Exemplos: vitamina A, D, E e K, e vitaminas hidrossolúveis, que são solúveis em água, que no caso são vitaminas do complexo B e vitamina C.
E essas vitaminas lipossolúveis auxiliam no processo da visão, na manutenção da integridade do epitélio, na formação óssea e na reprodução. Dando continuidade ao assunto, vou apresentar um pouco sobre as diferenças entre ruminantes e monogástricos. Bom, sabemos que ruminante e monogástricos são animais diferentes que apresentam sistemas diferentes, inclusive, como vemos na imagem, o sistema digestivo, que no caso do ruminante ele vai apresentar um processo digestivo mais complexo do que no animal que é monogástrico. No caso do ruminante, o alimento vai passar por vários processos e por vários compartimentos, que seriam o rumen, o retículo, o omaso e o abomaso, e logo após o intestino. No caso do monogástrico, a digestão seria simples e menos complexa e, consequentemente, em um menor tempo. Exigências nutricionais. Nos monogástricos, as exigências nutricionais são mais específicas. Por exemplo, o animal vai precisar mais de aminoácidos ao invés de proteína. Os monogástricos também têm menor capacidade de armazenamento de alimentos no organismo, como eu falei anteriormente. O alimento passa rapidamente no intestino, também ocorre o processo de digestão através das enzimas, que seria o processo digestivo enzimático. No monogástrico, não vai haver a capacidade de aproveitar células ou alimentos complexos, por conta do seu sistema digestivo simples. No monogástrico, ele também tem a capacidade limitada para sintetizar proteínas e vitaminas. No caso dos ruminantes, eles possuem a capacidade de armazenar até 200 litros no seu rumen, que ocupa quase todo o lado esquerdo do animal. Então a diferença de armazenamento entre o monogástrico e o ruminante é bastante grande. No caso dos monogástricos, os animais apresentam um estômago simples, como eu falei. Também existem monogástricos carnívoros, como o cão e o gato, herbívoros como o coelho e o cavalo, e onívoros como as aves e os suínos. Bom, os ruminantes possuem vários compartimentos, como eu falei, que seriam os compartimentos gástricos. Ruminante ele vem do latim científico ruminantia, que seria o ato do animal ruminar, que o animal vai mastigar o alimento, vai engolir esse alimento vai voltar para a boca do animal, o animal vai mastigar esse alimento novamente e engolir ele. E monogástrico vem mono, que significa que seria o caso apenas um estômago, que seria um sistema digestivo simples, e gástrico seria a digestão do animal. As características nutricionais dos animais monogástricos, que seriam os não ruminantes, a taxa de passagem dos alimentos da digestão é relativamente rápida, como eu falei, e desta forma os nutrientes devem estar prontamente disponíveis para seu aproveitamento. Ele possui uma baixa capacidade de digerir materiais fibrosos devido à reduzida microflora existente no trato digestório, sendo que as dietas devem ser concentradas. Ele também possui uma pequena capacidade de síntese gastrointestinal e, como consequência, todos os nutrientes exigidos para o máximo desempenho devem estar presentes na dieta. A digestão é básica dos alimentos, faz-se por intermédio de enzimas digestivas produzidas pelo animal. Eles também aproveitam mais eficientemente os alimentos concentrados do que os ruminantes. Dando continuidade ao vídeo, irei focar nos equinos. O equino é um herbívoro não ruminante capaz de suprir grande parte ou a totalidade da sua demanda nutricional pela ingestão de gramíneas. Gramíneas é grama, capim, plantas, essas coisas.
Daí apresenta a região céssico-cólica bastante desenvolvida, sendo este o principal sítio de fermentação. Este processo também ocorre na região glandular do estômago, porém a produção de ácidos graxos voláteis é inferior quando comparado ao intestino grosso. O conhecimento do sítio de aproveitamento de cada ingrediente é de suma importância para a combinação dos mesmos, favorecendo o ótimo aproveitamento de cada um deles e evitando excessos que podem ser prejudiciais ao metabolismo da química. O estudo atual do fracionamento de carboidratos, por mais que não seja adaptado à fisiologia e metabolismo dos equinos, nos fornece informações sobre as diferentes frações que compõem e com isso pode-se inferir sobre a produção de energia por cada fração gerada. A manutenção de equinos em pastejo sub ou fornecimento de feno ou alimentos volumosos é essencial para a manutenção da atividade e saúde do seu trato digestório. Daí a entrada do trato digestório é formada por lábios fortes e extremamente móveis. O cavalo apreende o alimento principalmente com os lábios e a língua, e no pastoreio ou na ingestão de substâncias mais firmes, ramos e tubérculos. Também são usados os incisivos superiores e inferiores, o que lhe permite pastar próximo ao solo, cortando a forragem. O lábio superior é utilizado para colocar a forragem entre os dentes do cavalo. O cavalo normalmente só mastiga de um lado, com alterações periódicas de 60 a 80 movimentos mastigatórios por minuto. Para fenos com fibras longas, o número de movimentos mastigatórios por minuto varia de 73 a 92 minutos. Assim sendo, 1 quilo de feno longo requer cerca de 3 a 3.500 movimentos mastigatórios.